Bom dia, amáveis amigos, irmãos aqui presentes, aos ministros e suas congregações que estão aqui presentes ou em outros países. Uma cordial saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, lá no México, onde se encontra, e a congregação, onde se encontra na República Mexicana. E também uma saudação ao ministro Andrés Cruz Gallego, lá em Villahermosa, na igreja A Voz da Pedra Angular, e a todos os ministros e irmãos nas diferentes congregações. E lá em Porto Rico, ao ministro José Benjamin Pérez e a toda a congregação da igreja A Grande Tenda Catedral, lá em Porto Rico, e felicidades hoje no Dia das Mães a todas as mães em todos os países em que se está comemorando o Dia das Mães. Deus les bendiga grandemente e les use grandemente. Que Deus lhes abençoe grandemente e lhes use grandemente no programa divino correspondente a este tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Também felicitações, felicidades, feliz aniversário a Selvita Baltazar de Lara, esposa do ministro Patrício Lara, lá no Chile, e também a todos os que aniversariam neste dia. Que Deus lhes abençoe, lhes guarde, lhes prospere espiritualmente e materialmente. Ele lhes use grandemente na sua obra neste tempo final. Para esta ocasião, leamos em Isaías, capítulo 9, do versículo 1 ao 7. Onde nos diz: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zabulon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos tempos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas.
guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre Porque todo calçado que levava o guerreiro no tumulto da batalha e todo manto revolvido em sangue serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema para esta ocasião é Jesus Cristo, o Rei de Paz. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Temos a promessa de um rei, um príncipe de paz, que trará paz para a humanidade. Este príncipe de paz é o Messias prometido para o povo hebreu, o qual está prometido para vir no tempo final a sua igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque esse príncipe de paz é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Por isso, ouvimos vindo duas vezes. Na sua primeira vinda, ele veio como Cordeiro de Deus para tomar os nossos pecados, tirar os nossos pecados, morrendo na cruz do Calvário e assim levando os nossos pecados. João Batista, quando o viu, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando João olhou e os discípulos olharam, não viram a um cordeiro literal. Viram um jovem próximo dos 30 anos, chamado Jesus. João o apresentou corretamente, porque João Batista é o precursor da sua primeira vinda e tinha que apresentá-lo como cordeiro, porque ele vinha para tomar os nossos pecados e morrer por nós na cruz do Calvário. Ele foi representado no Cordeiro Pascual, que cada pai de família hebraica sacrificou lá no Egito, quando a morte entraria nos lares lá do Egito, no qual e pelo qual o primogênito de cada família morreria. Se o hijo primogênito estava, morreria. E se ali tivesse o filho primogênito, morreria. E se o pai era primogênito também, morreria. Mas para o consolo, para a preservação da vida dos primogênitos hebreus, Deus disse a Moisés
ese día para cada pai de família sacrificar um cordeiro, ser sacrificado o qual tinha que ser reservado y colocado en el hogar para ser sacrificado nesse dia correspondente, y los postes depois ser assado e colocado no lar, de cada hogar hebreo. e o seu sangue ser aplicado nos portais e batentes da porta de cada lar hebreu, Para la salvación, para la preservación de la vida de los primogénitos. Tão simples assim era o plano para a salvação, para a preservação da vida dos primogênitos. E o único que tinha essa revelação era Moisés, porque a recebeu de Deus Al pueblo hebreo para transmiti-la ao povo hebreu. O faraó y sus sabios no e os seus sábios não tinham essa revelação, para escapar de los a revelação para escapar do juízo que viria sobre os primogênitos que viviam lá no Egito. Así fue como escaparon de la muerte la noche. Assim foi como os primogênitos hebreus escaparam da morte, Pero el primogénito na noite da morte, no pudo escapar. mas o primogênito do faraó não pôde escapar da morte. Primogénitos E os primogênitos egípcios tão pouco pudieron puderam escapar. escapar. ¿Y por qué? Con esa sencilla E por quê? aplicación de la sangre del Com essa simples aplicação do sangue do cordeiro hogar, na porta e batentes das portas dos lares hebreus, os primogênitos hebreus escaparam e y no pudieron escapar. os primogênitos egípcios Primogénitos não puderam escapar por lo que significaba pelo que significava aquele sacrifício daquele cordeiro pascual. es que representaba la muerte de Cristo, el primogénito de Dios, el unigénito de Dios, É porque representava a morte de Cristo, o primogênito de Deus e unigênito de Deus que viria ao mundo. Seria provado e morreria pelos primogênitos de Deus escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, para la preservación de la vida para a preservação da vida destas pessoas que estão escritas no livro da vida do Cordeiro no céu, en los que chamados primero os primogênitos de Deus, naqueles que Deus estábamos primeiro pensou. en Cristo, así como físicamente estábamos en nuestro Estávamos em Cristo, assim como fisicamente estávamos em nosso Pai terreno. en Cristo, Assim estávamos em Cristo. así E como por remedio assim como de nuestro Padre por meio da união de nosso Pai hemos venido e de nossa Mãe, a este cuerpo viemos a este corpo terreno en lo espiritual e por medio de la unión espiritualmente, por meio da união de Cristo e da sua igreja, nascemos no reino de Deus. de nuevo. Hemos nacido Nascemos de novo, la vida eterna, hemos sido restaurados nascemos para a vida eterna a la vida. e fomos restaurados à vida eterna. Por eso es tan importante nacer de nuevo. Por isso, Se é escucha tão importante Cristo, nascer de novo, la fe de Cristo, para o qual se escuta a pregação do Evangelho de Cristo. A fé de Cristo nasce na nossa alma, bautizados en agua o recebemos como o nosso Salvador, con ese Espíritu Santo y fuego, y produce en nosotros el nuevo nacimiento. somos batizados na água no seu nome, ele nos batiza com Espírito Santo e fogo e produz um novo nascimento em nós. Nuestro Salvador. Assim, nascemos na vida eterna, no reino de Cristo, nosso Salvador.
E na medida em que transcorreram as diferentes etapas da igreja, milhões de pessoas foram nascendo no reino de Deus, no corpo místico de Cristo, para viverem eternamente com Cristo no seu reino. Neste tempo final se completará a igreja do Senhor Jesus Cristo. Logo depois das 7 eras da igreja, virá a etapa de ouro da igreja, que é a era da pedra angular, paralela ao tempo em que Cristo veio à Terra há 2000 anos atrás, onde a pedra angular veio e é Cristo na era da pedra angular da igreja hebraica que estava sob a lei. Para este tempo final, assim como houve um precursor da primeira vinda de Cristo, também houve um precursor da segunda vinda de Cristo, o qual veio como João o Batista, com o espírito e virtude de Elias, e foi o terceiro Elias, ou seja, o terceiro profeta, no qual se manifestou o ministério de Elias pela terceira vez, que veio assim para precursar a primeira vinda de Cristo. E, para precursar a segunda vinda de Cristo, veio outro Elias, o quarto Elias, outro homem com o espírito e virtude de Elias, operado pelo Espírito Santo, o qual foi o reverendo William Branham. E, como João Batista apresentou a Jesus Cristo como Cordeiro de Deus para a sua primeira vinda, o reverendo William Branham o apresenta para a segunda vinda de Cristo como o leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, na sua obra de reclamação. Correspondeu-lhe apresentar o que será a segunda vinda de Cristo para realizar a obra de reclamação de tudo o que Cristo redimiu com o seu sangue precioso. Neste tempo final, em que Cristo completará a sua igreja, ele sairá do trono de intercessão, onde está como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, para tomar o livro selado com 7 selos, que está na mão direita do Pai, na mão direita do que está sentado no trono. Cristo mudará de sumo sacerdote a rei, de cordeiro a leão, de intercessor a juiz, para tomar o livro, como o ancião o apresentou quando disse a João: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, o qual venceu, prevaleceu para tomar o livro e abrir os seus selos. Apocalipse capítulo 5. Quando João olhou, viu um cordeiro, mas o ancião não viu um leão, e nem João viu um cordeiro. Ambos viram a mesma pessoa. João o viu como Cordeiro de Deus, que é Cristo, como João Batista o apresentou. E o ancião viu como leão da tribo de Judá. Viu a Jesus Cristo mudando de cordeiro a leão para tomar o livro e abrir seus selos.
o livro nombres da redenção, o livro da vida do Cordeiro, o livro onde os nossos nomes estão escritos desde antes da fundação do mundo. en el cielo están escritos nuestros nombres Recordem que o nosso nome en el libro de la vida está escrito del Cordero. no livro da vida do Cordeiro no céu. Capítulo 12, Carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 22 en adelante. versículos 22 ao 24, onde diz: Mas chegastes ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, Compañía de muchos e aos muitos milhares de anjos, la congregación a Assembleia que están Universal e Igreja dos primogênitos que estão escritos no céu. A congregação dos primogênitos que estão escritos nos céus Señor Jesucristo é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, a todos los que congrega a todos os filhos e filhas de Deus, a todos os que formam o corpo místico de Cristo, os quais los cuales están escritos estão escritos onde? en los cielos. Nos céus. A Dios el juez de todos, E a Deus, o juiz de todos, los hechos perfectos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador que la debe. de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, Persona sabe que fala melhor do que o de Abel. que su nombre está escrito Quando a pessoa sabe que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro no céu, desde antes da fundação do mundo, fuerza, isso lhe dá ânimo espiritual, forças para seguir adiante, sempre servindo ao Senhor. la paz Essa de la cual é uma pessoa da qual Cristo disse: ovejas As minhas ovelhas ouvem a minha voz, siguen, eu as conheço las conozco, e elas me seguem, vida eterna. e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. San Juan capítulo São João, capítulo 10, versículos 27 ao 30. E ainda disse: Eu e o Pai somos um. somos. También el capítulo Também em São João, no capítulo 8, versículos 47 ao 48, ele disse: de San Juan dice, el que es de Dios, Quem é de Deus, la voz ouve de Dios oye, a voz de Deus. y el que no es de Dios, E quem não é de Deus, escucha pois não escuta la voz de Dios. a voz de Deus. Cuando la persona escucha el evangelio, Quando a pessoa escuta o Evangelho de Cristo, nace la fe de Cristo, a fé de Cristo nasce, lo recibe como Salvador y es bautizado en agua en su nombre. ela crê, Y Cristo lo bautiza con el Espíritu Santo, la persona nacida en el reino de o Dios. recebe como Salvador, é batizada na água no seu nome, Cristo a batiza com o Espírito Santo, Cuando le dice de e essa pessoa nasceu no reino de Deus, que el que no nace no reino de Cristo. en el reino de Dios, o sea, no Disso foi que Cristo falou com Nicodemos em São João capítulo 3, versículos 1 ao 6, quando disse: puede acaso Na verdade te digo, quem não nasce de novo não pode ver o reino de Deus, ou seja, não pode entendê-lo. Nicodemos lhe disse: Como pode-se fazer isso? Pode acaso um homem, já sendo velho, entrar no ventre da sua mãe e nascer? Cristo lhe disse: o sea, Na verdade te digo, quem não nasce da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. al reino de Dios. Ou seja, está estabelecida Discípulos, a forma para se entrar no reino de Deus. Por isso, él y a toda Cristo ordenou a seus discípulos: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. será condenado. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. 15 al 16. São Marcos capítulo 16, versículos 15 a 16. Opciones. Solamente hay una. Não há muitas opções,
Somente há uma opção para a vida eterna, ser salvo. para ser salvo, e é escutar o Evangelho, crer, ser batizado na água no nome do Senhor, receber o Espírito de Cristo e assim Y así es producido el nuevo nacimiento de la persona. é produzido o novo nascimento na pessoa. Para Essa é a única forma para parte del cuerpo. formar parte do corpo místico de Cristo, nosso Salvador. Esta es la forma en que nacen en el reino de Dios. Essa é a forma em que os primogênitos de Deus, escritos do livro da vida do Cordeiro no céu, nascem no reino de Deus. Cuales, por medio de Cristo, al ser lavado, Por meio de Cristo, os quais dice él, con su sangre nos da são lavados com o sangue de Cristo, como nos disse. Com seu sangue nos redimiu para o nosso Deus y reina e nos fez reis e sacerdotes para o nosso Deus. E reinaremos com Ele. por toda la eternidad. Reinaremos por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Capítulo Isso está no Apocalipse capítulo 1, delante, do versículo 5 em diante. capítulo 5, Também no Apocalipse capítulo 5, versículo 7 em diante. capítulo 20, verso. E Apocalipse capítulo 20, versículos 4 ao 6. Ahí nos habla Aí nos fala lo hechos que Cristo nos fez reis e sacerdotes. Ou seja, que el poder legislativo, o poder legislativo, el poder judicial, o poder judiciário, porque o siguiente los tres consequentemente, os 3 poderes do governo pertenecen pertencem a Cristo a su iglesia. e à sua igreja. El rey tendrá O rei terá os 3 poderes correspondiente correspondentes para para reinar, para governar sobre esta tierra, sobre esta terra, trayendo la paz trazendo paz a la humanidad. à humanidade. Ninguna otra persona Nenhuma outra pessoa podrá traer la paz. poderá trazer paz à humanidade, senão El príncipe, o príncipe de paz, el cual o qual terá el poder o poder executivo, legislativo, poder legislativo judicial, e judiciário, porque será con el poder porque será com o poder como rei legislativo, que terá o poder legislativo. tiene el poder judicial también como juez, Como juiz terá o poder judiciário também. para establecer las leyes, O legislativo para estabelecer as leis e o executivo para governar. por tanto, Portanto, siendo que él tiene su gabinete, sendo que ele tem o seu gabinete, el poder ejecutivo, el gabinete o gabinete do poder executivo, o gabinete do poder legislativo e o gabinete do poder judiciário, que são os crentes em Cristo que formam el grupo o grupo de reyes, de reis, sacerdotes, sacerdotes e juízes redimidos por la sangre, redimidos pelo sangue de Cristo, o nosso Salvador. él todavía Ele ainda está está como sumo sacerdote, como sumo sacerdote no céu, haciendo intercesión, hasta que entre el último, fazendo intercessão até que o último dos escolhidos de Deus do nosso tempo entre no corpo místico de Cristo, nosso Salvador. evangelizamos, Por isso nós llevando el evangelio de evangelizamos, levando o evangelho de Cristo escogido de Dios, por toda parte, correspondiente, para que seja chamado até o último dos escolhidos de Deus, correspondente a este tempo final. E quando se completar o número, Cristo sairá do trono de intercessão lá no céu y hará
e fará su obra de reclamación. a sua obra de reclamação. Reclamará a todos los que le ha redimido con su sangre preciosa. Reclamará a todos que ele redimiu com seu sangue precioso, Ya no habrá misericordia en el trono de intercesión. e então já não haverá misericórdia no trono de intercessão para nenhuma pessoa. O restante das pessoas Al juicio divino, terá que ater-se ao que virá, ao juízo divino durante a grande tribulação, donde serán purificadas las vírgenes quando as virgens insensatas, ou como são chamadas, virgens fátuas, y donde serán purificados serão 112.000 purificadas, de cada tribu, y donde la tierra pasará por una etapa de purificación para ser preparada para el reino milenial de Cristo. e onde serão purificados 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo, Estamos e onde a terra passará por uma etapa de purificação para ser preparada para o reino milenar de Cristo. cayendo Estamos ainda num tempo em que os juízos da grande tribulação não estão caindo, mas de que pronto estamos vendo vendrán esos os sinais apocalípticos. de que, Pero mientras tanto, em breve, Cristo continúa virão esses juízos apocalípticos. haciendo intercesión Mas, enquanto isso, Cristo continua no trono de intercessão, fazendo intercessão com seu sangue por todos que o recebem como Salvador. Também por todos os crentes que, em algumas ocasiões, cometem erros, faltas ou pecados, e os confessam a Cristo. Cristo intercede por eles e os limpa de todo pecado com seu sangue. los mantiene limpios. E assim os mantém limpos. E não En ellos há pecado neles. son vistos a través E são vistos através do sangue de Cristo. ahora cuando E quando Cristo saldrá Cristo sairá do lugar de intercessão intercesión como sumo sacerdote, como sumo sacerdote convertirá en el e se converterá no leão da tribo de Judá, entrado hasta el último de los escogidos de Dios en el cuerpo místico de Cristo. quando o último dos escolhidos de Deus tiver entrado no corpo místico de Cristo, nosso Salvador. E isso pode ser em qualquer momento. Cuando Cristo salga del trono de intercesión, Quando Cristo saia do trono de intercessão, se convertirá en el león se converterá no leão da de tribo la tribu de Judá, de Judá, no en un animal, não num animal, de la tribu de Judá, lo que significa senão no leão da tribo de Judá, que significa Rey de Reyes, que é Rei de Reis e Senhor de Senhores. y entonces será E então será, como el Hijo. e ele estará como o filho de Davi. Por eso, Por isso, en Apocalipsis no Apocalipse, capítulo 22, verso 16, no capítulo 22, versículo 16, diz: yo Jesús, Eu, Jesus, enviei o meu anjo para daros testimonio, para vos dar testemunho destas coisas nas igrejas. yo soy la raíz y el Eu sou a raiz e a linhagem de Davi, ella resplandece. a estrela resplandecente da manhã. Lo que significa el león de la tribu de Judá no es Cristo, el Rey de Reyes, O que significa Señor de Señores, o leão da tribo de Judá é Cristo, para o Rei de Reis, Senhor de Senhores, para fazer todo lo que le redimió a sua reclamação con sangre preciosa, de tudo que ele redimiu com o seu sangue precioso reinar e reinar en esta tierra nesta terra sobre sobre todo. todos os seres humanos. Tendrá un reino de Terá um reino de paz por 1000 años, por 1000 anos por todo. e depois por toda a eternidade. Ese reino
crecerá esse reino crescerá e se estenderá a todas as nações. siente la paz también E, consequentemente, também, a todas las a paz será estendida a todas as nações. E assim, as armas de guerras serão convertidas em ferramentas de trabalho para la agricultura, para a agricultura, la ganadería, o gado demás e as demais coisas cosas correspondentes correspondientes para el bienestar para o bem-estar de la familia humana. da família humana. Ya no enseñará más, Já não ensinarão mais para a guerra, ou seja, no se enseñará más. que não se ensinará mais para a guerra. ¿Para qué se enseñará? Então, para que se ensinará? Para a paz. Por consiguiente, E, consequentemente, para del ser humano. a felicidade do ser humano. En Apocalipsis capítulo 4, No Apocalipse, capítulo 4, el anciano lo presenta a Juan como el león, dice el Apocalipsis o ancião o apresentou a João como leão, como nos diz no Apocalipse, capítulo 5, versículos 5 ao 7. que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, estaba en pie, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. y vino y tomó el libro Veio, tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Aquí vemos Aqui a Cristo, vemos a Cristo como león de la tribu, o leão da tribo de Judá. o sea que ya Ou seja, había cambiado. aí já tinha mudado de cordeiro a leão. Cuando dice que es un O ancião disse que é um leão. Quando João olhou, viu um cordeiro, conocía a Cristo, porque João conhecia a Cristo como o Cordeiro de Deus, para quitar el pecado, que veio para tirar o pecado do mundo. conocía como Não o conhecia como leão. lo están presentando Aí a Juan, está apresentando a João como o leão da tribo de Judá, presentándose para tomar el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. apresentando a Cristo para tomar o livro da mão direita de quem está sentado no trono. Capítulo 6 en adelante abre No Apocalipse capítulo 6 em diante, abriu cada um dos selos. abre el séptimo sello. No Apocalipse capítulo 8, abriu o 7º selo. El séptimo sello E quando o 7º selo foi aberto no céu, veja o que aconteceu. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. cada uno de esos sellos Cada um desses selos, o lo que está ou o que está de cada uno detrás de cada um desses selos, corresponde corresponde a cosas que pasarían às coisas que en medio de la passariam humanidad no meio da humanidade. cuando son abiertos. Quando são abertos cada um desses selos, Se ve viu-se lo que significaba cada sello, o que cada selo significava. por consiguiente la E, historia consequentemente, se viu a história de Dios do que aconteceu sob o cumprimento cumplimiento de cada selo. de cada sello. Pero Mas, cuando se abre el séptimo quando o 7º selo foi aberto, se hizo silencio en el se fez silêncio no céu por quase meia hora. Recuerden que Recordem que
cuarto sello O corresponde quarto selo corresponde ao tempo final. también el quinto O sello. quinto selo também. El sexto sello también, que es O sexto selo também, Moisés y Elías, que são Moisés e Elias, abriendo el sexto sello. abrindo o sexto selo. O sea que Ou seja, el sexto sello o sexto selo conterá a história ministerio, dos ministérios de Moisés e de Elias, lo que habrán llevado a cabo, com tudo que terão realizado con las cuales se cumplirá. com o povo, Ese sello com as pessoas com as quais se cumprirá tendrá un impacto esse selo. mundial. Este selo terá um impacto a nível mundial. El séptimo sello O sétimo selo contiene el misterio más grande, contém o maior mistério da Bíblia. contiene el misterio de la segunda Contém o mistério de Cristo. da segunda vinda de Cristo. Cuando fue abierto en el Por isso, quando foi aberto no céu, houve silêncio quase por meia hora, supiera para que ninguém soubesse que es el séptimo o sello que é o sétimo selo y no pudiera ser interrumpido e o cumprimento do sétimo selo el sello não pudesse ser interrompido, en la tercera etapa de la cual mas será revelado na terceira etapa, da qual o reverendo Lembrano falou, que será cumprida en una gran numa grande tenda catedral, donde estará onde estará en la pacto o anjo do pacto en esa columna de fuego, nessa coluna de fogo, obrando atuando y hablándole al pueblo e falando ao povo forma na forma que él acostumbra hacer em que ele costumava fazer de era em era y de dispensación e de dispensação en dispensación. em dispensação. El séptimo sello es O sétimo selo Cristo dijo que é aquilo pelo qual Cristo disse saben que nem os anjos sabem. ni aún dijo, Ele "No, disse, no sabe". nem mesmo o filho sabe. Referiu-se A la venida del Señor à vinda do Senhor para o tempo final. está contenido ese misterio Esse mistério está contido bajo el séptimo sello, sob o sétimo selo, pero será revelado porém será revelado para a igreja do Senhor Jesus Cristo. será lo que le dará la fe Portanto, isso ser transformado é o que dará fé para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. así como habló Assim como falou en medio de la iglesia hebrea, no meio da igreja hebraica, a través de sus diferentes sob a lei, através dos seus cuales diferentes profetas mensageiros, dos quais João Batista foi o último. el Mesías Cristo, Depois o Messias, o Cristo, apareceu, a quem el cual también habló lhe preparou por medio de Cristo o caminho a través de los apóstoles, el cual también habló a través de cada mensajero de eternidad. e também falou por meio de Cristo. Também falou através dos apóstolos, Estará hablando o qual também falou através de cada mensageiro de cada era. con esa voz Neste tempo final, como cuando estará falando consecutivamente com essa voz de trovão, tiene su voz como um leão quando ruge, e 7 trovões emitindo as suas vozes, falando à sua igreja no último dia con Cristo la sed de tudo de las bodas o que a igreja necessita saber para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Os trovões é a voz de Cristo trovejando, falando consecutivamente, formado y llevado con Cristo a la cena e dará de las bodas del Cordero. a fé a cada crente em Cristo para ser transformado e levado com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Por isso o reverendo Lembrana falou a respeito dos trovões e disse que os trovões darão a fé de rapto à igreja. La fe de rapto de la iglesia. Página 128 del libro. Na página 128 do livro, Los 7 tronos de os Apocalipsis. 7 selos, ele disse, agora os 7 trovões Como prepararse para do Apocalipse gran fe permitirão que ele mostre à igreja como preparar-se para obter essa grande fé de translação. E os trovões é a voz de Cristo hablando a la falando à sua igreja
como leão, como Rey, como Rei de reis e Senhor de senhores, Señor de señores, en su na sua obra de reclamação. o sea que Ou seja, cambio de Cordero León, que a mudança de cordeiro a leão bendición será de grande bênção de los creyentes en para todos os crentes em Cristo, escuchar a Cristo porque eles escutarão a Cristo como leão, como Rey, como Rei, como hijo de como David filho de Davi y como hijo del hombre. e como filho do homem. Portanto, há uma grande bênção para os crentes em Cristo que vivem neste tempo final. En Apocalipsis, No Apocalipse, capítulo 17, verso 14 dice, versículos 11 ao 14, hablando del anticristo falando do anticristo y su reino e do seu reino, con los que estarán aliados al anticristo. com os que estarão aliados ao anticristo, diz. Capítulo 17, verso 11 en adelante dice, la bestia que era y no es, E a besta que era e já não é ela também o oitavo, y va a la perdición. e é do 7 e vai à perdição. Que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora E os 10 chifres que viste juntamente são 10 reis que ainda não receberam reino, mismo mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. pelearán contra el cordero. Eles têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Señor, Estes combaterão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. son llamados E vencerão os que estão com ele, chamados, y fieles. eleitos e fiéis. Cuando Cristo cambia de león, Quando Cristo mude de cordeiro a leão, encontramos una apertura para que virá um aperto ou uma perseguição da besta en contra de Cristo, e dos seus aliados contra Cristo e sua igreja. tendrá la victoria, Mas Cristo obterá a vitória contra a besta los aliados de él. e os seus aliados. Para ese tiempo Cristo estará Porque para esse tempo Cristo estará como Senhor de senhores e Rei de reis. o sea que Ou seja, cambiará de cordero a león. que mudará de cordeiro para leão. Y en Apocalipsis capítulo 19, verso 11 en adelante nos muestra E também no capítulo 19 do Apocalipse, como rey. versículos 11 a 16, Entonces vi el cielo mostra Cristo como rei e como leão e diz: E vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. escrito. Um nome escrito que ninguém conhecia. Él dice en Apocalipsis Ele disse no capítulo 2 do Apocalipse, 17, versículo 17, no capítulo 3, versículo 12, capítulo sobre el vencedor, que escreverá sobre o vencedor el nombre de Dios, o nome de Deus, el nombre de o nome da cidade do seu Deus su nombre nuevo. e o seu novo nome. O sea, el Ou seja, o nome novo es el nombre de Cristo é o nome de Cristo como león, como leão, como rey de como Rei de reis e Senhor de senhores. nombre que él Nome que só ele conhece. estaba vestido de una ropa de E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. celestial, E seguiam-no os exércitos no céu,
em cavalos brancos. en caballos blancos. Esa es la iglesia del Señor, Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo, viniendo con Cristo en su venida. De su boca sale una espada aguda, vindo com Cristo na sua vinda, con ella las naciones e da sua boca saía las regirá, uma aguda espada la espada que sale de su para ferir com ela as nações, e ele as rajará com vara de ferro. A espada que sai da sua boca é a palavra criadora de Deus. y de la ira de E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. la vestidura y en su muslo E no seu manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis Señor del Señor. e Senhor dos Senhores. ¿Quién es el rey de reyes? Quem é Señor del o Rei de Reis e Senhor dos Senhores? Señor Jesucristo, O Senhor Jesus Cristo, cuál es o qual el príncipe é o príncipe de paz, que se sentará en el trono que se sentará no trono de Davi, y reinará reinará sobre Israel, sobre Israel todas las naciones. e sobre todas as nações. Su reino tendrá como capital O seu reino terá como capital y como Jerusalém e como Distrito Federal territorio todo o território de Israel. allí Ali estará o trono do Messias, o trono del Mesías, el trono de Deus de Dios na terra, que es llamado que é chamado de David. o trono de Davi. Allí yo también estaré. Ali eu estarei também. E quem mais? Cada um de vocês também. Son Porque os crentes em Cristo é o gabinete do reino do Messias. el gabinete O gabinete del reino del Mesías do reino do Messias para gobernar sobre el planeta Tierra, sobre todo o planeta Terra, miembros completo, del Poder Ejecutivo, sendo membro do Poder Executivo, Poder Legislativo, sendo membro do Poder Legislativo miembro del Poder Judicial. e sendo membro do Poder Judiciário. Cristo es el juez supremo. Recordem que Cristo é o juiz supremo, ao qual Deus colocou por juiz dos vivos e dos mortos. Los creyentes en E os crentes em Cristo também são juízes. dice en 1 de Corintios capítulo 6, Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, São Paulo disse: Não sabeis que os santos julgarão ao mundo e até aos anjos? tienen que ser jueces E para julgar terão de ser juízes. judiciales. Eles terão que pertencer ao poder judiciário. Con Cristo como presidente, Os crentes em Cristo, com Cristo como presidente, como a cabeça, como o juiz supremo dessa corte, juzgará desse poder judiciário, mundo y aún a los ángeles. julgarão o mundo e até mesmo aos anjos. Tanto, Portanto, la posición que tienen los a posição que os crentes em Cristo têm más alta en el é a mais alta y en la tierra. no céu e na terra. Dice la Escritura que Él nos ha hecho A Escritura nos diz que Ele nos fez, não que nós nos fizemos. para nuestro Dios Ele nos fez reis e sacerdotes sacerdotes. para o nosso Deus. Por tanto, es algo que estaba en la mente de Dios Portanto, desde antes de la fundación del mundo. é algo que estava na mente de Deus Personas que Él antes da fundação do mundo. fue en nosotros.
nas primeiras pessoas que ele pensou foi em nós. Por isso, los primogénitos, são os primogênitos de Deus. aunque antes de E mesmo que antes de nós, milhões de seres humanos tenham nascido na Terra, nós somos os primogênitos. siendo Jesucristo el Rey, Jesus Cristo sendo o Rei de paz, Él es el que traerá la paz. é Ele quem trará paz permanente à humanidade. Por eso, Por isso, en su quinta Elias, na sua quinta manifestação, la paz y virá proclamando a paz permanente que Cristo trará para a terra na sua vinda e no estabelecimento do seu reino milenar. donde E aparecerá onde Elías, Elias aparecerá na sua quinta manifestação, Elías en su cuarta manifestación Elias, na sua quarta manifestação, estava no meio do cristianismo. del cristianismo, Portanto, no meio do cristianismo, aparecerá novamente o ministério de y Elias, el ministerio de Moisés en su na sua quinta manifestação, e o ministério de Moisés na sua terceira manifestação, se considerarmos Moisés, Jesus que tiene que e o Moisés que há de vir neste tempo final. será Não será Moisés literal, será outro homem. y no será Elías E não será Elias literal, mas será um homem del tiempo final. do tempo final. Ese es el orden Essa é a ordem de la transfiguración, vista no Monte da Transfiguração, que será la venida, mostrando que será a vinda do Senhor viniendo vindo en su reino, no seu reino. y su reino es su iglesia. E o seu reino é a sua igreja. Por lo tanto, la iglesia del Señor Jesucristo Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo, final estará neste tempo final, esperando su venida, estará esperando a sua vinda e feliz, recibiendo recebendo palabra del Señor a palavra do Senhor, para la venida del se preparando para a vinda do Senhor, cambio de cordero quando ele mude de cordeiro a leão, de sumo sacerdote mude de sumo sacerdote a rey y juez. a rei e juiz. Jesucristo, Jesus Cristo por consiguiente, es el é o Rei de paz. de paz. Ese es Consequentemente, el que nos trae esse é o nosso Salvador que nos traz a paz aqui na nossa alma. y cuando E quando reine literalmente sobre la tierra, traerá la paz reine literalmente a toda la humanidad. sobre a terra, trará paz para toda a humanidade. Por cuanto Él está reinando en nuestro corazón, en nuestra alma, Porquanto Ele está reinando em nosso coração, em nossa alma, nuestra alma, trouxe a paz à nossa alma, ao nosso coração. mi paz os dejo, Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. el reino de los gentiles da la da. Ele não a dá Por tanto, como o reino dos gentios a dá. Portanto, ele a dá ao coração, à alma da pessoa. E quando estabelece o seu reino na terra, literalmente trará paz para todas as nações. estando nosotros en esta etapa espiritual, donde trae la paz, el príncipe de paz, Cristo la trae. Estando nós nessa etapa espiritual, onde o príncipe da paz, Cristo, traz a paz para o coração, a alma da pessoa, Y nosotros essa paz sendo entre nós e Deus, recibirlo como único, todos nós, suficiente Salvador, todos que ainda não o fizeram, precisam recebê-lo como único e suficiente Salvador, para que a paz de Cristo reine corazones, em seus corações, em suas almas, para o qual y a Cristo y nació la fe de você que ainda não recebeu Cristo en estos momentos. e a fé de Cristo nasceu Pueden pasar a la frente y estaremos na sua alma, por usted para que Cristo la reciba. nesses momentos, ao escutar a palavra do Senhor, pode passar e chegar até aqui na frente
Estaremos orando por você para que Cristo lhe receba, lhe perdoe, lhe limpe de todo pecado com seu sangue, seja batizado na água no seu nome. Cristo lhe batize com Espírito Santo e fogo, produza um novo nascimento em você. Traga paz à sua alma, ao seu coração, e assim fique reconciliado com Deus. Deus tem muitas pessoas nesta cidade de Cali e em todas as nações e está chamando-as neste tempo final para serem reconciliadas com Deus, para recebê-lo como Salvador. Que Cristo produza um novo nascimento em você e o reconcilie com Deus. Não há outro intercessor diante de Deus para interceder por nós, senão Jesus Cristo, nosso Salvador, que é o sumo sacerdote do templo celestial, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, é necessário que todos nós recorramos a Cristo, o nosso intercessor diante de Deus. Ele é o nosso advogado. A Escritura diz: se alguém pecou, temos advogado para com o Pai, a seu Filho Jesus Cristo, a Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado defensor diante do Pai Celestial. Em outros países também, vocês podem vir aos pés de Cristo para recebê-lo como nosso único e suficiente Salvador. As crianças também, de 10 anos em diante, podem continuar vindo aos pés de Cristo, nosso Salvador, recordando o que Cristo disse: deixar que as crianças venham a mim. Não as impeças, porque das tais é o reino dos céus. Deus tem muitas pessoas em Cali, na Colômbia, em todas as nações e nas comunidades da Colômbia. Tem muitas pessoas, muitos filhos que estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu. Em toda a América Latina, na América do Norte, no Canadá, em todos os países. Também tem muitas pessoas em todo o Caribe, está chamando-as neste tempo final para colocá-las no seu corpo místico de crentes com vida eterna. Ou seja, que o chamado de Cristo é para nos dar vida eterna, a qual nossos pais terrenos não puderam nos dar. Eles nos deram a vida temporária, mas com esta vida temporária temos a oportunidade de ouvir o Evangelho de Cristo, para que a fé de Cristo nasça na nossa alma, para recebermos Cristo como nosso único e suficiente Salvador e recebermos a vida eterna da parte de Cristo. Assim que agradecemos aos nossos pais por esta vida terrena, temporária, porque nos dá a oportunidade de fazermos contato com a vida eterna e obtê-la por meio de Cristo, o nosso Salvador. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, o nosso Salvador, nesta ocasião. Em todos os países também vocês podem ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo, o nosso Salvador.
y nuestros com nossos rostos inclinados e olhos fechados. Padre nuestro que estás en los cielos, Pai nosso que estais nos céus, vengo a ti en el nombre de venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, todas estas personas com todas estas pessoas de Cristo, que vieram aos pés de Cristo recebendo-o como seu único e suficiente Salvador. te ruego Pai Celestial, eu te rogo que as recebas no Teu reino, de Cristo les des que lhes des a vida eterna através de Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo. y ahora repita E agora repitam comigo esta oración. esta oração. Señor, Senhor Jesus Cristo, escuché la predicación eu escutei a pregação do Teu Evangelho y nació tu fe en mi corazón. e a Tua fé nasceu no meu coração. Creo en ti con toda mi alma. Creio em Ti com toda a minha alma. Creo en tu primera venida. Creio na Tua primeira vinda. Creo en tu muerte, Creio na Tua morte, na cruz do Calvário, como o sacrifício de que da expiação pelos nossos pecados. creo en tu nombre, E creio no Teu nome, como o único nome, debaixo do céu, dado aos homens, em que nós podemos ser salvos. reconozco Reconheço que sou pecador que necesito e necessito um Salvador, um Redentor. doy testimonio Dou testemunho público da minha fé em Ti, da Tua fé em mim, e Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu Te rogo que perdoes de todo petices os meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, luego que yo que me batizes com Espírito Santo e fogo, logo após ser batizado na água no Teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. tu reino, Eu quero nascer no Teu reino. Eu quero viver contigo eternamente no Teu reino. la salvación Faz para mí en la cruz del da salvação que ganhastes para mim na cruz do Calvário uma realidade em minha vida. Senhor, salve-me. Faça a Tua salvação uma realidade em mim. Eu te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. me dirán, Vocês me dirão, quando podem nos batizar? bautizar. Quiero ser bautizado en Eu quero ser batizado na água, Jesucristo, no nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele disse, quem crer e for batizado será salvo, no creyere, mas quem não crer será condenado. queremos Todos nós salvos. queremos ser salvos. Por lo tanto, Portanto, cuando a pergunta é, quando podem me batizar? bautizar, por cuanto ustedes Porquanto vocês creram de todo o coração, bien pueden ser. podem ser batizados. Es importante saber É importante sabermos bautismo en que o batismo na água salva não salva, agua, porque a água não pode tirar os pecados. la sangre de Cristo, É o sangue de Cristo que nos limpa de todo o pecado. pero el bautismo Porém, o batismo na água es un mandamiento é um mandamento del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Aún el mismo Até mesmo ele foi batizado por João Batista. cuando Juan, Quando coube a João cuando Juan le tocó batizar a Jesus, Juan decía, yo João lhe disse, eu tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu te batize? Jesus lhe disse, convém cumprirmos toda a justiça. y entonces, E então o batizou. y cuando subió de las aguas, E quando subiu das águas batismais, o Espírito Santo, em forma de um pombo, veio sobre Jesus. primero, y después el Espíritu Santo viene, Ou seja, primeiro o batismo, depois o Espírito Santo vem à pessoa. bautismo en agua, No batismo na água, identificamos con nos identificamos com Cristo muerte, na sua morte, sepultamento e ressurreição. la recibe a Cristo como Salvador. Quando a pessoa aceita Cristo como Salvador, morre para o mundo.
Quando o ministro submerge a pessoa nas águas batismais, simbolicamente a pessoa está sendo sepultada. E quando é levantada das águas batismais, simbolicamente está ressuscitando para uma nova vida. A vida eterna com Cristo no seu reino eterno. Por eso el bautismo Por isso o batismo na água é tão importante, significa, pelo que significa, é tipológico, pero es un mandamiento de Cristo. mas é um mandamento de Cristo, o nosso Salvador. Por lo tanto, el que creyere y fuere bautizado, dice Cristo, será salvo. Mas el que no creyere, Portanto, Cristo disse, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. les bautiza Todos vocês podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, que produz um novo nascimento em vocês. y nos continúa E continuaremos nos vendo viendo por toda la toda a eternidade, el reino de no reino de Cristo, Salvador. o nosso Salvador. Dejo con ustedes aquí al reverendo Deixo com vocês aqui ao reverendo Maurício Vivas, ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, para que lhes indique como fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo. para que haga E deixe em cada país ao ministro correspondente para que faça da mesma forma. bautizados en Que lhes indique como fazer para se batizarem na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhes abençoe e que continue desfrutando de um dia feliz, repleto das bênçãos de Cristo nosso Salvador. E continuaremos nos vendo por toda a eternidade. Que Dios les bendiga Que Deus lhes abençoe e guarde a todos. a todos.